Oi, meu nome é Pedro Veríssimo, sou estudante de Direito e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal que fala sobre técnicas, métodos, programas e aplicativos que vão ajudar você a alcançar o seu real potencial nos estudos. E hoje eu vou compartilhar com vocês o que você precisa fazer para não esquecer o conteúdo que você estudou e dizer como funciona o que chamamos de prática intensiva e porque ela está diretamente relacionada com a prática espaçada e como a curva do esquecimento afeta completamente o seu desempenho. Não entender o que é prática intensiva, prática espaçada ou muito menos o que é curva do esquecimento? Fica até o final porque todas essas informações são essenciais para o seu estudo e para te ajudar a lembrar todo o conteúdo. Então, fica até o final. Então, existe a ideia que a prática intensiva ela é muito boa, que você precisa praticar pra caramba. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Contudo, você precisa utilizar essa prática diretamente relacionada com a prática espaçada, que nada mais é que as revisões. Ou seja, a prática intensiva é quando você tira aquele dia para criar sua revisão, para fazer vários exercícios, estudar a teoria, fazer exercício e se esforçar ao máximo para entender o conteúdo. E a prática espaçada nada mais é que a revisão. Bem, e porque só a prática intensiva por si só não é suficiente? Acontece que quando você estuda o conteúdo pela primeira vez, o conteúdo fica alojado na memória de curto prazo, ou seja, ao longo do tempo você vai esquecendo parte do conteúdo e isso é completamente natural do ser humano. Acontece que precisamos pegar esse conhecimento e alojá-lo na memória de longo prazo, e é aí que surge a revisão, sabe, a prática espaçada. Por isso que ela é tão essencial, porque é como se ela funcionasse como uma recarga de bateria, sabe? Onde você recarga todo aquele conhecimento, todos aqueles tópicos, assuntos que você esqueceu. Então é aquele momento que você para e fala, ok, o que eu perdi ao longo desse tempo? O que eu esqueci ao longo desse tempo? E aí é na revisão que você vai relembrar tudo que você estudou. Por isso que a prática espaçada é de extrema importância para você. Ela faz com que o conteúdo, o assunto, saia da memória de curto prazo e vai para a memória de longo prazo. E é por meio dessas revisões periódicas que o cérebro vai entender, ei, esse assunto é importante, eu preciso lembrar esse assunto, entendeu? E como vai funcionar essa revisão? Bem, um alemão chamado Hermann, tá escrito aqui para vocês, tá? Que é bem difícil de falar esse sobrenome aí. Ele criou o que chamamos de curva do esquecimento, onde ele analisou momentos certos que precisamos revisar o conteúdo para não esquecer, que é 1 hora depois, e aqui entra o parêntese, tá? Eu particularmente não concordo que você precisa revisar o conteúdo 1 hora depois, e não só eu, mas vários pesquisadores, vários estudiosos e professores concordam com isso, porque nós temos uma carga de estudo muito grande, carga de matéria para ser estudada, sabe? Então meio que não compensa você estudar a matéria e no mesmo dia revisar ela, sabe? Então eu particularmente e várias pessoas não concordam de ter que estudar o conteúdo de novo 1 hora depois, ok? Mas vamos seguindo. Aí ele falou estudar o conteúdo um dia depois, 1 semana depois e 1 mês depois. Você percebeu que existe um intervalo bem grande entre uma revisão e outra? É porque assim, por meio desse tempo, porque ao longo desse tempo, você vai esquecer uma informação ou outra, está tudo bem. É por meio das revisões que você vai lembrar, tá? E quanto mais revisão você fizer, mais a memória vai ser fixada na sua mente. Tá? Então esse esforço cognitivo que você vai ter que fazer para lembrar o conteúdo é o que vai fazer com que o conteúdo saia da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, tá bom? Então por isso que existe um intervalo entre uma revisão que aconteceu um dia depois para uma revisão feita 1 semana depois e uma revisão feita 1 mês depois, tá bom? Tá, Pedro, mas como eu vou fazer essa revisão? Tá, sabemos os períodos que precisamos revisar, mas o que vamos fazer quando estivermos revisando? Eu recomendo você fazer testes, porque testes é a única medida confiável para você saber se você aprendeu ou não o conteúdo. Não existe outra forma, tá? Ah, Pedro, eu não posso simplesmente
ler o meu resumo? Bem, acontece que quando você lê o seu resumo, você apenas fica familiarizado com o conteúdo. Então, assim, você não tem esforço para isso, sabe? Você vai. É meio que você tenha todas as respostas na palma da mão. Você não vai. Ah, será que eu sei isso? Se você estiver relendo, bem, você não vai nem se dar o trabalho de perguntar se sabe ou não sabe, porque é por meio do teste que você tem a certeza de, ok, eu errei essa questão, então preciso dar uma lida nisso. Ah, eu acertei isso, ou errei aquilo. Então, o teste é a única medida confiável para você saber se você sabe ou não o conteúdo, se você lembra ou não o conteúdo. E assim, Pedro, eu errei essa questão acerca desse tópico. O que eu vou fazer em relação a isso? Aí você vai lá no seu resumo, aí você lê aquele tópico para lembrar, sabe? Então é isso, sabe? Então é por isso que eu recomendo você fazer exercício e caso você erre algum tópico, ir lá na revisão e ler o que você errou. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Lembrando que tem vídeo aqui todas as semanas. É isso e tchau!